Meus queridos, bom dia na paz do Senhor. Louvado seja Deus por estarmos mais uma vez juntos, unidos e reunidos diante do Senhor, iniciando uma semana, nada melhor do que isso, né? Muito obrigado ao pastor César e à pastora Rose pela confiança aqui de me passarem o púlpito para nós compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Eu quero que comigo você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, último capítulo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13 a seguir. Livro das Revelações, do Apocalipse, 22, 13 a seguir. Amém, amados? Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém, né? Parece que revigora. Você, ao ler, simplesmente sente-se motivado. Os problemas diminuem ou até podem sumir, mesmo que seja só momentâneo, mas uma palavra gloriosa que tem um efeito interno em nós extraordinário. Mas vamos lá, estamos ainda no mês de janeiro, dia 15, hoje 16, né? A primeira quinzena do ano nós vencemos. Se todos nós pudéssemos dar uma olhadinha nos nossos próximos dias, meses, até o mês de dezembro, que fosse uma única oportunidade em milésimo de segundo, eu tenho certeza absoluta que ninguém perderia essa oportunidade, porque a curiosidade do ser humano em conhecer o dia de amanhã. Eu vou parar. Bárbara, Deus me mostra o seguinte: uma ampola, como se fosse sangue, só que não vai ser tirado de você, está sendo injetado, como se você precisando tomar sangue.
Deus está fazendo um movimento no seu sangue esta manhã aqui. Há uma predisposição de anemia. Alguns dias você já é clarinha por natureza, mas parece que alguns dias você está uma folha de sulfite, de tão branca, muito mole, sensações de tontura, às vezes tremor interno no organismo por dentro, possibilidade de formigamento e mal-estar na visão, como se ela ficasse um tanto quanto turva. Deus está curando a origem deste mal esta manhã aqui. Deus está tirando um início de infecção no seu sangue e de uma anemia. O seu organismo vai voltar a funcionar normalmente, ele está todo desregulado. O seu emocional ficou abalado por conta desse distúrbio do sangue, até mesmo uma sensação interna de nervoso terrível, e isto direto, que não é característica sua, por conta desta fraqueza no sangue e os medos humanos que temos. Mas a partir de agora o Senhor diz: descansa, porque todos esses sintomas, todo este mal foi repreendido agora, e hoje é uma manhã de cura. Canta e dá graça. E Deus te surpreenderá com este movimento de saúde na sua história. Aleluia. Mas muito bem, como eu estava dizendo, todos nós, se Deus, porque só Ele tem este controle, nos chamasse hoje, agora, e dissesse: olha, eu te dou 1/1000 de segundo para você ler uma letra, uma palavra, que seja em relação ao amanhã. Por mais que tenhamos promessas, que estejamos descansados, às vezes Deus dá limite no tempo de uma determinada promessa. Ele nos diz: conta tantos dias, X dias, cria uma ansiedade, sim, mas nós iríamos mesmo com essa convicção, todos, começando por mim, eu tenho certeza que iríamos dar uma olhadinha, porque é algo do ser humano, a curiosidade em relação ao porvir, ao amanhã. Isso gera tensão emocional, conflitos, insegurança, medo, angústia e outras coisas mais. E no topo, às vezes até guerras espirituais. Nós entramos nestas guerras por conta da ansiedade em relação ao dia de amanhã, o medo principalmente. O livro de Apocalipse, ele é um trailerzinho do que está por vir. Deus, na sua grandeza, Ele nos faz entender começo, meio e fim. Aí tem um outro agravante, para que vivamos de forma mais intensa este livro, as promessas deste livro aqui, a primordial promessa, que é a esperança que temos em Jesus Cristo. Nós precisamos de um atestado de óbito, que justifique a nossa condição cível aqui, porque o homem não vai nunca entender que alguém passou a viver depois de ter morrido aqui. Isso é uma coisa que só o salvo em Jesus Cristo consegue delimitar na sua mente e ter esta vida. Então nós precisamos de um atestado de óbito, um documento que todos os que deixaram os nossos entes queridos não voltaram para contar o que viram depois da morte. E é um documento que nenhum de nós também hoje quer ele, porque nós gostamos de viver, somos intensos, até mesmo nas dificuldades, e me perdoe, nos pecados, nas chatices, nós somos intensos, e lutamos pela vida, pela sobrevivência. Está aí exemplos, nos dias atuais, tremendos. Mas o livro de Apocalipse também é um trailerzinho do que nos aguarda o amanhã. João, o discípulo amado, o discípulo do amor, que esteve com Jesus Cristo em momentos importantes, ele, Tiago e João
amigos íntimos do Senhor, e Jesus não discriminava os outros 9, mas ele tinha uma intimidade maior com esses, até mesmo pelas qualidades do perfil de cada um, talvez pela intensidade em buscar e servir ao Senhor, no desejo de aprender de Jesus Cristo. João, após a ascensão de Jesus Cristo, ele tomou consigo a ordenança do Senhor: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. O que não crer, será condenado. João, ele aceitou esta proposta e tornou-se um excelente apóstolo, porque foi um excelente discípulo. E a salvação oferecida foi recebida tanto pelos gentios como pelos judeus. Mas os gentios, que foi a porta da graça que se abriu, como diz Isaías 65, fui achado pelos que não me buscavam e de alguma maneira rejeitado pelos que receberam a promessa. Isaías 65:1, nas minhas palavras e sem alterar o sentido do versículo, é óbvio. João continuou levando a palavra de Deus e o Império Romano sentiu-se ameaçado. As sinagogas eram cultos formais, uma religiosidade acima de qualquer, de algo insuportável. Liam, não entendiam e não queriam mudar aquelas normas e procedimentos da lei, e Jesus baniu os procedimentos da lei e abriu a porta da graça, dando autonomia na adoração, nos fazendo próximo dele, sem necessidade de um intercessor ou de um sacerdote ou sumo sacerdote, por sacrifício dos nossos pecados, porque ele se fez cordeiro imolado na cruz pelos nossos pecados e nos abriu a entrada ao céu. Mas havia uma resistência, e esta resistência era principalmente porque a chegada de Jesus Cristo desmoronou o mundinho daqueles homens. Até a sobrevivência deles era ameaçada, porque de alguma forma viviam daquela religiosidade e não queriam mudar a conduta. João insistiu em continuar levando a palavra e incomodando este povo. E eles eram totalitários e autoritários, homens maus, e que tinham lá um suposto poder, ou achavam ter. E quem não obedecia era tirado do convívio da sociedade. E fizeram isso com João e levaram João para prendê-lo na ilha de Patmos. Acharam então que iriam abafar o crescimento do evangelho, queriam intimidar João, pensando que ele poderia mudar de ideia, apostatar-se da fé, daquilo que ele tinha pregado. Mas a Bíblia é repleta de exemplos de grandes homens e até mulheres que em momentos difíceis foram contemplados por Deus com vitórias maiores. E João foi um desses. Na ilha de Patmos, sozinho, preso, poderia tornar-se um depressivo, revoltado, poderia sim renunciar o que tinha aprendido, apostatar-se da fé, voltar atrás, e a Bíblia diz que é pior do que um cão que volta ao vômito, aquele que volta atrás na fé em Jesus Cristo. Isso é gravíssimo. Mas João não. A certeza e a segurança que ele tinha, que o Senhor era com ele, porque ele tinha ouvido de Jesus, horas antes de ser levado ao matadouro por nós, que não se deveria perturbar o coração, se deveria continuar crendo em Deus, porque ele iria para o Pai, mas ele voltaria para nos levar, e neste intervalo ele estaria preparando lugar para nós.
não nos deixaria órfãos, João 14, mas ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que tem poder de convencer o homem do pecado e do juízo. E Paulo, tão ousado, diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que às vezes nem mesmo eu sei, porque eu não sei orar, Tiago me diz. Mas o Espírito me conduz e me ensina a orar, e intercede por mim. Então João tinha ouvido do próprio Jesus Cristo também: olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. João tinha ouvido: olha, a paz deste mundo é mentirosa, falível, mas eu vos dou uma verdadeira paz, e que Paulo diz que ela excede o nosso entendimento, e que nos faz, quando o mar está revolto, sentirmos que o Senhor está do nosso lado. A água bate para todo lado, pode chegar ao pescoço, a aeronave que nos conduz pode passar pela pior turbulência, mas nós sentimos paz, porque sabemos que o Senhor está conosco. E João era seguro nisso. Então, em Patmos, quando acharam que iriam acabar com João, Deus revelou-se a ele de uma forma ainda maior, mais profunda, recompensando até inclusive a sua intimidade com ele. Lá atrás tem um irmão de camiseta preta, ela tem um desenho branco. Eu quero que ele levante a mão, por gentileza. Isto, faça assim, para eu enxergar. A mão de Deus chega aí próximo a ti, numa claridade fortíssima, na região do teu coração. Aí ele ministra no meu coração: diga ao meu servo que eu sou cardiologista dele esta manhã aqui. Deus está trabalhando e tratando dos batimentos cardíacos teu. Deus está trabalhando e tratando das artérias que conduzem e que irrigam o sangue, principalmente para os teus membros inferiores, pernas e pés. Você está com a circulação comprometida nas pernas e nos pés, predisposto já a uma gravidade, até uma trombose. Deus está te curando esta manhã. Os seus pés doem, pesam, as pernas também. Você está com um pouco de fadiga, dificuldade respiratória, fraqueza muscular, mas o nosso Deus é o seu cardiologista esta manhã. Você está sensível também por conta disso, com grandes conflitos internos emocionais, inclusive no sentido ministerial da palavra. Deus não está me dizendo qual é a sua função eclesiástica, nem mesmo se tem, mas também devido a estes problemas de saúde, você está extremamente sensível. Um baita homem, absolutamente sensível, predisposto a estar choroso, nervosão, e isso não é expositivo. Mas Deus está curando o seu coração hoje, e depois Ele vai trabalhar no seu emocional, acalmando você. Ajudando você a entender que existem degraus na vida, e que alguns parecem demorados demais para alcançarmos o outro, e do ser humano a ansiedade é algo que ele deve diariamente lutar contra. Deus está te acalmando, e você vai assimilar realmente o que Deus tem contigo. Fica no lugar que Deus tem te chamado, porque Ele te surpreenderá, e o nome dEle será louvado nisto. Aleluia. E grande é o Senhor, né? Estas palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor, porque entre nós, quem é o único merecedor é Ele. Mas vamos lá aprender o João em Patmos.
Eu imagino a alegria dos seus inimigos, dos algozes, do Império Romano, dos judeus judaizantes, que gostavam da lei, da religiosidade. Opa, fechamos João em Patmos. Na ilha ninguém vai conseguir chegar e ele de lá não vai ter voz para falar nada. Aí o Senhor se revela a João ali. Chama-o para uma conversa mais íntima. Há um louvor na harpa, é o hino 126. O que foi assembleiano aqui vai lembrar-se disso. O autor, que é o pastor Paulo Leivas Macalão, numa das estrofes ele diz assim: os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se nós conseguíssemos ter maturidade o suficiente para quando nos joga em Patmos, vermos o trabalhar de Deus, nós seríamos crentes melhores. Mas às vezes quando nós ficamos isolados, porque fomos isolados, nós revelamos que não somos libertos do velho homem, e nos tornamos crentes piores, perdemos a oportunidade de uma intimidade maior. Que Deus nos acorde esta manhã e nos faça entender que situações adversas também provém do céu. Jó não disse: recebi o bem, não poderia receber o mal também? Como uma louca tu estás falando, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito ou louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pelo Patmos que nos colocaram, porque nos ilharam sem ter o que ser feito, sozinhos. Deus vai aparecer para nós ali e vai revelar coisas grandes e firmes que não sabemos. É só cantar, é só clamar. Minha querida, de camiseta vermelha, isto: Jesus Cristo, o nome mais lindo que tem está aí na sua camiseta, o nome mais lindo que tem no mundo, e só de dizer o nome já muda tudo, né? Deus, Ele me mostra, aí no seu lado, é desse lado, do seu lado direito, para mim é o esquerdo, né? Do seu lado direito, toda esta região sua, do lado direito, todo este espaço, inclusive aqui, onde estão as vísceras e alguns órgãos aí que também são essenciais. Deus me mostra como se fosse um estilete, faz alguns cortes, e este movimento, o Senhor me diz assim: você vai dizer à minha serva que eu estou curando ela esta manhã aqui. Envolve fígado, envolve rim, envolve baço, e as regiões aqui, as partes como não somos médicos, pelo menos eu, né? Se houver algum aqui, amém. Todos os órgãos que estão nesta região aqui do seu lado direito, eles estavam predispostos a estarem inflamados, diríamos assim. Deus está curando você hoje. Até as dobras intestinais, né? Você está predisposta a pontadas abdominais, dores, ardor. As funções, Deus não seria obsceno nem expositivo. As funções renais comprometendo bexiga e outros órgãos, Deus te cura esta manhã. Um dos sintomas deste mal também é dor de cabeça, mal-estar assim, dói a cabeça porque fica tudo tumultuado. Deus está curando você hoje, e isto vai ser resolvido de uma única vez. Quando você glorificou ao Senhor assim com a mão, Deus me mostrou
como se fosse, você vai dividir conosco, como se fosse uma porçãozinha de dinheiro, de espécie. E ele dizia no meu coração: diga à minha serva que eu sou o advogado dela hoje. Há uma situação que se acumula há algum tempo, um problema que não é resolvido, é uma injustiça, é direito seu e está sendo enrolado. Deus está desenrolando ele hoje, porque esta justiça pode estar corrompida, mas a de Deus jamais. A justiça de Deus não é ideológica, ela é fiel sobre tudo. E quando tem um servo dele que precisa, como você, de um carimbo, pode ser o pior juiz, ele se inclina à voz de Deus e assina. E isto vai acontecer na sua história. Vai vir direitos teus em tuas mãos e Deus será louvado com ações de graça na sua vida. Em Pátimos, Jesus começa a mostrar a João os dias futuros e leva João para caminhar no lugar que ele está preparando para nós. Em espírito leva João ao céu, dá a ele o privilégio, a prerrogativa, mas também a responsabilidade de escrever 7 cartas às igrejas da Ásia, cartas de advertência, estão lá nos primeiros capítulos, e todas se encerram: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, advertindo o povo a estar atento, a servir melhor ao Senhor. E para encerrar o livro, depois de ter mostrado as ruas de jaspes, de ouro, que nós iremos com ele pisar, depois de ter mostrado a ele todo o movimento no céu, que diuturnamente adora e aclama ao Senhor, dizendo que ele é o santo, o cordeiro que foi morto e reviveu, que vai voltar. Depois de João ver inclusive a igreja ali participando deste momento em que se diz ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, adoração, louvor, algo majestoso, esplendoroso, sem palavras para ser aqui dito, que nos aguarda. Depois de tudo isso, olha, no meio de tanta dificuldade, você ter a certeza que ruas de ouro te aguardam, morte não existe mais, choro também não. O Senhor diz a João assim: olha, nesta cidade não precisa do sol, não precisa da lua, porque a glória do Cordeiro alumia ela diuturnamente. Depois de tudo isso, aí o Senhor vem autenticar, e como acabamos de ler, ele diz assim a João: eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há. Todo o poder do tempo está nas mãos do Senhor. Ele foi, ele é e ele há de ser. Esse que falou contigo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque foi pelo poder do sangue derramado por Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Foi pelo poder do sangue de Jesus Cristo que as nossas vestiduras, como diz Isaías, que eram sujas, tornaram-se alvas, brancas, puras como a lã. E como ainda estamos aqui, Paulo nos diz assim: não há condenação para aquele que está em Jesus Cristo. Então, Hebreus diz que até a consciência pesada que o pecado deixa, Jesus com o seu sangue levou na cruz do Calvário também.
Então você não pode viver condenado pelo teu ontem, porque o Senhor já perdoou os teus pecados. Se ainda existe algo que condena, peso em consciência, é porque não houve verdadeiramente uma experiência e uma libertação genuína. Mas hoje o Senhor está aqui, porque a porta da graça ainda está aberta. Aleluia. Mais do que feliz são aqueles que acreditam no poder desse sangue e que lavam as suas vestiduras, que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, que se propõem a servi-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade, porque são os que ele procura, como disse a mulher samaritana, e os que oferecem o seu corpo, renunciam à carne e oferecem para servir ao Senhor de verdade. São os mais do que felizes, estes que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque estes recebem por direito a entrada no céu, a vida eterna, e eles vão pelas portas. Não entra pela janela, não vai de forma camuflada, mentirosa, não, é pelas portas. Levantai-vos, ó portais eternos, e abri para que entre o Rei da Glória, Jesus Cristo, que entrou e que hoje está esperando o momento de abrir estes portais eternos, para que a igreja também entre com Ele lá. Os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, estes são os herdeiros do céu. Aí João traz uma advertência, mas para que esta porta seja aberta e entre ali, para reinar e receber com ele o direito de estar desfrutando da árvore da vida, precisam uma vida de santidade. Aí ele diz assim, olha, alguns não têm chance, só se mudar, porque Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entendeu? O lindo da palavra, ontem nós comentávamos lá no Pastor César, lendo um texto bíblico, em que havia uma promessa maravilhosa nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos. Depois os que concluem, 2 ou 3, dizia, olha, mas estas promessas virão após esta dificuldade. Mas no meio da dificuldade, vocês são a menina do olho de Deus, será suportável. Deus não nos dá prova que não possamos suportar, de forma alguma. Esse negócio de até quando, parece o salmista, quando ele diz, ai minha alma, e agora o que vai ser de mim? De repente o negócio muda, e ele diz assim, espera no Senhor, ó minha alma, descansa nele, porque você ainda o louvará pelo que ele vai fazer. Tal qual o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Aí João diz assim, olha, alguns não têm oportunidade caso não mudem a conduta. Aqueles que querem continuar com uma vida suja, descomprometida com Deus, que querem continuar agoureiros, feiticeiros, aqueles também que não conseguem renunciar prazeres carnais, aqueles também que querem continuar assassinos, e olha, pasme, eu ouvi, num certo momento, eu guardei, eu tenho uma grande amiga, uma intercessora de oração, e nós somos extremamente semelhantes, na forma de, até de ministrar a palavra,
Se ela vir aqui um dia e você fechar o olho, vai dar a entender que é irmão gêmeos. É a forma de ser nossa mesmo. E numa das ministrações dela, que eu confesso que ela é bem mais corajosa do que eu, então essa é a diferença, bem mais ousada, ela pregou sobre os assassinos espirituais, os homicidas espirituais, que matam com palavras a alma das pessoas, com atitudes, e isso em muitos momentos dentro da igreja, ou na maioria dos momentos, dentro da igreja. Esses homicidas do corpo, né? E os homicidas espirituais também, esses não entram no céu. Ele falava isso. Os idólatras, idolatria, principalmente por vocês terem feito os cursos com a doutora Neuza, é uma coisa bem mais profunda do que nós podemos imaginar. E em muitos momentos nós temos idolatrias por alguns nichozinhos nossos antigos, sabia? Não mudamos alguma coisa, aí nós damos liberdade de atuação ao Espírito de Deus em tudo. Jesus pode tirar tudo de mim, mas isso não, fica guardadinho lá dentro do coração. Pode ser alguma coisa que traz, na maioria ou sempre, né? Alguma coisa que traz um prazer momentâneo, que fez parte da nossa história, e nós não temos força o suficiente para renunciar. Então, nós temos lá aquele nichozinho, bem reservadinho do coração. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, precisamos entregar tudo. Há um louvor que diz que quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele transformar, só então hei de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. É tudo. Aí a gente às vezes ouve algumas desculpas, e algum evangelho distorcido da moda, e moda é algo passageiro, que diz assim: ah, mas ele quer o coração. Sim, quando entregamos o coração, aí a coisa, nós não precisamos dessa desculpa, porque entregamos o coração de verdade, houve uma limpeza e tudo ficou para trás. Então ele quer o coração mesmo. Mas ele quer o coração, mas isso não precisa mudar, isso não precisa mudar, isso não precisa mudar. Não precisa transformação do caráter, só dá o coração. Ou seja, vem no domingo, na segunda, na terça, na quarta, canta, está tudo bem. Não. João dizia: olha, vai ficar de fora, não tem entrada lá. O que ama e comete a mentira, uma das maiores formas persuasivas do adversário, porque ele é o pai dela. Ele é o pai da mentira. Eu lidava numa situação com um camarada tão mentiroso, que um dia eu não percebi. Eu liguei para um amigo conversando, porque nós precisávamos administrar aquilo, e eu disse assim: mano, a Bíblia diz lá em João 8, que o adversário é o pai da mentira, esse daqui é o avô. Parece que ele ensinou o inimigo a mentir. Nos dias que nós vivemos, você olha para certas situações e você vê a mentira tão descarada que eu digo assim, parece que superou o diabo, de tão mentiroso que é. Então ele ama, ele está enraizado na mentira, é primordial para ele aquilo. O rapaz lá de camiseta vermelha, lá no bebedouro,
Deus me mostra documentos presos em, como chama? Prancheta na minha época, né? Presos aqui assim, olha, como se tivesse preso, documentos. Eles correspondem a oportunidades estudantis e profissionais para você. Mas eles estão retidos ali. E não há possibilidade em você de tirar esta presilha que prende. O seu coração está angustiado, aflito, porque é humano. As suas responsabilidades são intensas. E Deus diz dentro do meu coração que você é extremamente responsável com as suas coisas, às vezes até metódico demais, e tem até dificuldade de conviver com isso. Imagine estas coisas presas, como tem te afligido, mexido com as funções do teu estômago, inclusive. Mas Deus vai soltar isto esta manhã. São oportunidades que já deveriam estar em fase de desenvolvimento, para você ter como sonhar melhor para o amanhã, ser um chefe de família mais abastado, com melhores possibilidades a trazer à família. Mas isto retido, mas o Espírito do Senhor Jeová dará uma volta no arraial dos inimigos que retém estas oportunidades, e sem nenhum escândalo, da maneira mais discreta que você não imaginaria, o Espírito de Deus vai soltar, e sem você pensar, e sem os inimigos conseguirem imaginar, eles mesmos vão ficar com 8 na cabeça, como diz o nordestino, vai fluir oportunidades de trabalho. As oportunidades de trabalho, elas trarão necessidade de aperfeiçoamento. Aí você voltará à sala de aula, mesmo que seja virtual, voltará à sala de aula para uma reciclagem, e as coisas vão andar no meio da crise. Não se esqueça deste detalhe: no meio da crise, por dentro de março, isso já se começará a ser visto um pouco mais de perto, e assim poder ser vislumbrado para um planejamento ainda até mais longo. Deus te dará estabilidade, e o nome do Senhor será engrandecido nisso. Aleluia. Aí ele diz assim: olha, vão ficar de fora. E ele testifica, eu, Jesus, que envio o meu mensageiro para testificar isso às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou o cumprimento da promessa messiânica que Deus fez. Isaías, da raiz seca de Jessé vai brotar um rebento. Quando ninguém mais acreditava na casa de Davi, na promessa feita ao filho de Jacó e Lia, a rejeitada. Jacó amava Raquel, rejeitava Lia, mas tudo isso também porque ela foi parte integrante de um projeto do próprio pai. Era plantando e colhendo, né, a vida de Jacó. E Lia tornou-se uma peça fundamental aí, porque gerava, Raquel não gerava, e o seu quarto filho Judá, ela olhou para ele e diz: agora Jacó vai me amar e vai esquecer Raquel. Deus honrou ela, porque o Senhor disse assim: olha, da linhagem de Judá vai vir a redenção de Israel. Gênesis 49. Aí veio a descendência, veio Davi, o mais dos ilustres. Se você ler o Salmo 2, você vai ver. O homem segundo o coração de Deus, íntimo, cheio de falha, mentiroso, homicida, adúltero, mas lavado no sangue do Cordeiro, arrependido,
que reconhecia a dependência e que quando errava não mentia, ia diante de Deus e rasgava o peito e clamava por misericórdia. Não afaste de mim o teu espírito, devolva-me a alegria da salvação. Eu errei, pequei, mas eu não quero perder a alegria da salvação. E Deus transformava isso em vitória. Tanto é que o filho da queda, Salomão, o Senhor disse: ele vai herdar o trono, testificando que Davi foi perdoado. Foi outro desmantelado que perdeu oportunidades, mas Deus prevalecia na fidelidade. E o Senhor disse assim: eu testifico, eu sou a geração, quem falou contigo é a geração de Davi, é a geração da promessa. Ei, talvez se o pastor César desse esse microfone a alguns, e ele contasse quem ele era e como é agora, nós ficaríamos de cabelo em pé, não é? Mas isto mostra o poder transformador de Jesus Cristo. E ele testificou aqui, olha: a refulgente estrela da manhã. E olha, ainda há oportunidades para desfrutar da árvore da vida, porque o Espírito e a noiva continuam testificando, convidando: vem beber da água da vida, vem beber da água da vida. A água que Jesus disse à samaritana, quebrando o protocolo. O judeu não conversava com o samaritano, Jesus veio para quebrar todo e qualquer protocolo. E quando a mulher toda receosa, porque também imperava uma condição até machista, diríamos na época, a cultura, né? Hoje isso seria nomeado como isso, a cultura. Quando Jesus se dirigiu à mulher e pediu água para ela, ela disse: quem sou eu para servir a água? Aí Jesus olhou bem e disse assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você é que pediria água para mim, porque se eu te servir água, esta água fará em você uma transformação interna, e ela vai jorrar para a vida eterna. Aqui olha, o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito de Deus, a noiva, a igreja de Jesus Cristo, unidas testificam que ainda a porta da salvação e da graça está aberta, e convida: vem beber da água da vida, sem dinheiro, sem preço, vinde, comprai, comei, bebei. Aleluia! Canta e dá graça. Lá atrás, minha querida, com uma camisa listrada de branco e preto, ou escuro e claro, né? Levante a mãozinha. Este Espírito, na manhã de hoje, iniciará um processo de convite no meio da parentela para que haja salvação. Deus fará um movimento especial, espiritual, no meio da família da irmã. Haverá salvação, transformação, libertação, perdão. Andai hablador, e andai adeioa. O seu choro será de alegria, porque o Senhor reunirá todos em torno de uma única mesa. E dirá a ti: eu sou o que honra a tua fraca oração, como tu dizes. Hoje é uma manhã especial para a tua saúde. Jesus continua curando diabetes, Jesus continua curando colesterol, Jesus continua curando pressão alta, Jesus continua afinando o sangue, o seu sangue está grosso. A irmã tem dores nas pernas fortíssimas, câimbras fortíssimas, repuxos terríveis, o sangue grosso. O teu intestino está totalmente perdido, desorganizado, com cólicas abdominais terríveis, mas o Jesus Cristo chegou aí para te curar.
para que curada tu possas começar a ver o Espírito e a noiva dizendo aos teus: vem, vem, e eles aceitarão um golinho da água da vida, e contigo servirão ao Senhor com alegria, apresentando-se a Ele com canto. Guarda bem. Aí ele disse isso, a estrela da manhã. Ainda dá tempo. Eu fico imaginando, sempre eu fico com isso na cabeça. Eu fico imaginando 120 anos, Noé, fazendo a arca. 120 anos. É igual a 2000 anos, as pessoas ouvindo. Noé, 120 anos, olha, vai vir chuva. Eu fico imaginando quando ele pediu a sua família, porque Gênesis 7 nos diz: entra tu e a tua família na arca. Quando ele pediu aos seus companheiros de fabricação da arca, pediu lá e disse assim: busquem, Deus me disse para buscar um casal de cada espécie. Eu fico imaginando quando ele foi no pântano e pegou um casal de crocodilo. Devem ter dado risada dele. E quando ele pegou o casalzinho de girafa, e olha, a engenharia foi coisa extraordinária, né? Porque tinha um reservadinho de cada um ali. E ali eles não podiam obter o processo natural, não, de um ser alimento do outro, porque eles precisavam preservar. Então também ficaram lá em jejum no tempo. Deus deu a Noé a sabedoria dele escolher o bichinho que estava de barriga cheia. Eu fico imaginando. Quando eu tenho pavor, né? Quando ele pegou e é pré-histórico esse. Quando ele pegou o casalzinho de Teiu, o casalzinho de capivara. Alguns têm um cheirinho desagradável e saiu andando. Entra na arca e os bichinhos tudo obedecendo. Pense a zombaria, como nos nossos dias. Você entra em redes sociais, eu fico horrorizado. Se você disser até para crente ou desviado, Jesus está voltando, eles zombam. Os sinais estão aí. Jesus está voltando, está pertinho. Eu fico imaginando. Mas quando começou a chuva, provavelmente disseram assim: mais uma chuva. Mas não era a chuva. E não houve mais oportunidade, só os gritos: Noé, Noé, abre-nos a porta. Noé não podia mais fazer. A mesma coisa. A porta da graça vai também se encerrar. Vai, e está pertinho dela se encerrar. Está perto. Meus queridos, os dois ali, olha. Deus também dará a vocês a alegria incondicional e hoje surreal de dizer, minha querida, em alto e em bom som: escolham por aí quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus dará essa alegria a vocês. No meio da prova que vocês têm atravessado, injustiças, prejuízos, vocês nunca foram tão unidos como são hoje. E assim eu não estou dizendo que Deus não iria expor nada aqui. Hoje um não viveria sem o outro. Você, irmã, tem sentido dores no peito. Jesus está te curando esta manhã. O irmão está com a pressão da cabeça distorcida ou errada. Deus está curando o irmão hoje. Ele também mandou dizer a vocês que as instituições financeiras pertencem a Ele. Dizem por aí, e se acham os donos deste banco,
Bom, eu vou falar o nome dele, né? Deus é o dono do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, ele é. Ah, o que é isso? Esse cara não está... Estou normal. Deus é. E ponto final. Ele é o dono. E ele vai dizer a vocês, eu sou o dono dessa instituição. Inclusive essa instituição passará por um grande processo da mão de Deus ali. Deus vai chegar dentro dessa instituição aí. Deus será o Senhor e o juiz de vocês, financeiramente falando. E há de ser louvado o nome do Senhor Jeová nisto. Se tem um funcionário dessa instituição financeira, fique em paz. Porque os servos de Deus, Deus sabe guardar e muito bem, viu? Aí ele disse assim, olha, todo que ouvir a profecia deste livro, que eu testifico, não tem o direito de acrescentar palavra alguma, porque Deus vai cobrar dele. E todo aquele que obedecer, palavra por palavra daqui, é o que tem o direito à vida eterna, desfrutar da árvore da vida e andar na cidade de ouro e de cristal, que neste livro ela é testificada e contada de forma minuciosa. Tudo ajustado. Olha o capítulo 21. Um novo céu. Eu vi um novo céu, uma nova terra. Aí a nova Jerusalém. Mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Aqueles que não acrescentam e vivem com intensidade e veracidade, renúncia genuína, são aqueles que herdarão isto. Aí para encerrar ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a possibilidade, Ele nos dá a graça, favor imerecido, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu tenho condições, porque quando eu penso que sou fraco, aí eu sou forte, e a Bíblia me diz, tudo posso, porque Ele me fortalece, tudo podemos, porque Ele nos fortalece, e é através da graça, a graça que me ajuda a suportar as perseguições, que me ajuda a vencer o pecado, os limites meus humanos, que me aperfeiçoa, que me ajusta, que me alinha, que me pondera. Esta graça está reservada para nós nos nossos dias. Nós vivemos esta época, a graça de Deus em Jesus Cristo. Há um louvor lá na harpa que diz, o 205, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Aí ele diz assim, graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus, graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Está aqui, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Ou seja, a possibilidade de chegarmos ao céu, porque Ele nos concede esta oportunidade e esta condição. Então eu não posso ficar com esse negócio de até quando, de não consigo me vencer, eu sou limitado, ou Deus não me ama, umas neuras, como diz aí, que são até impossíveis de serem assimiladas. Não, posso tudo porque Ele me fortalece.
Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Ele em glória, e eu verei e estarei do lado dele quando Ele dividir os despojos com a igreja. Ou seja, o que Ele conquistou na guerra, ao vencer a morte na cruz do Calvário, Ele dividirá conosco na eternidade. Fica firme, fica firme, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena. Ei, minha querida, lá atrás, de blusa preta, eu quero que levante a mão, por favor. De blusa preta aqui, olha, isto, não, preta a blusa, faça assim, isto. Deus está dando saúde à irmã hoje também. Tu és um milagre aí, viu? Um milagre ambulante. Mas o Senhor vai acrescentar dias de vida a ti. E fique em paz, porque os dias, o tempo kairós de Deus não é como o nosso. Dias de vida a ti com saúde. O nosso Deus faz um movimento no seu sangue esta manhã. O nosso Deus faz um movimento na sua pressão esta manhã. E o nosso Deus faz um movimento na sua cabeça esta manhã aqui. Esta região aqui, olha, Deus está visitando a irrigação sanguínea, a circulação, a condição neurológica aqui, assim, olha, tudo inflamado e comprometido, pontadas, dor, tontura, mal-estar, até ânsia de vômito, porque Ele tem te dado o livramento de AVC, não vais ficar assustada. Ele tem te dado o livramento de AVC, e não é um ou dois, mas hoje Ele vai te tirar da casa do livramento e vai te colocar na casa da curada. Deus está te curando definitivamente. E Ele será louvado nisto aí. Amém. Aqui também, ó, com esta roupa estampada aí, essa estampa bonita, isto. Irmã, deixa eu explicar à irmã o que Deus me mostra. A irmã com uma agenda na mão. Esta agenda, ela é 2019, 2020, 2021. A irmã segura isso com um apreço tão grande, com uma força para ninguém te tomar. Ela é uma agenda de saudades. E estes 3 anos que eu citei, com toda a experiência de vida que a irmã tem, a irmã diz assim: foram os piores, Deus, que eu vivi. Então eu sou sobrevivente. Mas a irmã segura com muita força, porque a irmã crê que Deus pode mudar situações. E entrou numa guerra espiritual por conta disso. E diz que não abre mão de pessoas, no sentido espiritual, certo? Eu não abro mão, Deus, eu não posso abrir mão de pessoas, meus entes queridos, porque o inimigo está ali, olha, tentando tragar de todo jeito, seduzindo de todas as maneiras. E a irmã diz assim: Deus, os nossos princípios e valores não correspondem a isto. E da sua maneira, na simplicidade, a irmã diz ao Senhor: eu não aceito e não fecho os meus olhos sem que o Senhor faça alguma coisa, porque eu acredito no poder da minha intercessão. A irmã está totalmente debilitada, anêmica, pressão baixíssima. A irmã está com problemas pulmonares, muita dificuldade cardiorrespiratória, muita. Puxa o ar às vezes longe. Em muitos dias tem medo de dormir e não acordar no outro dia, no sentido de saúde. Mas segura isto com tanta força e dá tudo que tem para que esta
estas agendas, estas datas, sejam revertidas pelo céu. Pois Deus, por dentro do próximo mês, Jesus, começará a trabalhar com sinais a teu favor. E Ele vai te honrar. Não fecharás os olhos mesmo do jeito que está. Não, fique em paz. Não fecharás os olhos. Não estou dizendo que vais fechar logo o olho, mas eu estou dizendo o que a irmã tem dito. Não fecharás os olhos sem ver a fidelidade do Senhor nestas agendas. Há de ser louvado o nome dEle. Aleluia. Amém, meus queridos. Fiquemos firmes com o Senhor, porque nós precisamos entrar na cidade santa, e lá não entra pecado. Então eu preciso me purificar, nós precisamos, e hoje é uma manhã oportuna. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoá-los ricamente. Muito obrigado, pastores, pela oportunidade, pela confiança de me darem aqui o púlpito. Deus abençoe vocês por estarem aqui também ouvindo, e saiamos todos abençoados no nome de Jesus Cristo, porque a graça do Senhor Jesus é sobre nós.